Olá pessoal, paz do Senhor para todos, uma palavra de Deus para a nossa meditação diante do contexto terrível, escuro, negro em que a igreja está atravessando nos últimos dias. Contexto esse provocado pelo mau exemplo, pelo péssimo exemplo daqueles homens que deveria ser o exemplo dos fiéis. Na época do profeta Elias, houve um levante muito grande contra a obra de Deus, contra os verdadeiros homens de Deus. E Elias sofreu muito. Sofreu muito porque o rei de Israel à época, o rei Acabe, ele resolveu transgredir a lei do Senhor, se juntou com uma mulher que hoje é símbolo de prostituição, de maldade, de religiosidade, de falsa religiosidade, claro, de todo tipo de perversão, por nome Jezabel. E aquela mulher, ela perseguiu muito, oprimiu muito Elias, influenciou muito o fraco rei Acabe. E houve um momento, entre tantos, em que Elias desafiou tanto o rei Acabe, e aí eu abro um parênteses para dizer, homens, eles podem ter a liderança e o poder que tiverem, eles devem ser desafiados a partir do momento que transgridem a lei do Senhor, transgridem a palavra do Senhor, transgridem as leis do país, se transformam em foras da lei, sejam autoridades políticas ou autoridades eclesiásticas. O verdadeiro homem de Deus, aquele que tem compromisso com as coisas de Deus, ele desafia a corrupção, ele desafia o pecado. E em se tratando da obra de Deus, muito mais. Muito mais. Então, pessoal, acabemos com essa ficção, com essa fake news, como muitos dizem, né? De achar que determinados homens permanecem homens de Deus, são ungidos e são intocáveis. Pelo contrário, todo líder que se preza na obra de Deus, ele deve querer, desejar ser questionado, porque o diabo está sempre apresentando as suas armadilhas para ele e ele precisa da ajuda da igreja. Ele precisa ter humildade suficiente para entender que ele está errado. Infelizmente, muitos não têm essa humildade. E com isso, a obra de Deus, a igreja de Deus vem crescendo. Vem crescendo a iniquidade e a obra de Deus vai minguando. Pode até crescer, aparentemente, em número, em quantidade, mas em qualidade só decresce, só diminui. Pois bem, chegou um momento que Elias propôs um desafio a Acabe e a Jezabel. Olha, junta todos os profetas de vocês, vamos ao Monte Carmelo e lá nós vamos fazer um desafio. Nós vamos provar quem é o verdadeiro servo de Deus e quem é o Deus verdadeiro. E eles aceitaram o propósito. Foram, se reuniram no Monte Carmelo, mais de 800 profetas de Baal e Azerá contra um único profeta de Deus, um homem de Deus chamado Elias. E aí eu abro um parênteses para dizer, Igreja do Senhor, não se iluda com o número. Deus sempre agiu com a minoria, viu? Deus nunca agiu, nunca deu vitória a Israel com grandes exércitos, não. Pelo contrário, os grandes exércitos sempre eram dos inimigos, porque é Deus que faz. Então não se iluda com esses grandes eventos, essas grandes festas, esses grandes alaridos em muitas igrejas, porque isso não passa de coisa do mundo, isso não passa de coisa de homens. Não se iluda. Mas ao chegar ao Carmelo, Elias procurou tomar uma providência importante e vital para que ele tivesse vitória. Diz o texto bíblico, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante. Observe a leitura. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, chegue a mim, povo. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar está quebrado. O altar da igreja está quebrado aqui no Brasil. Está quebrada pela liderança, está podre pela liderança, está suja pela liderança da igreja. Tem que se levantar homens que limpem o altar. O altar estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras, edificou o altar em nome do Senhor. Muitos estão em altares e com altares, dizendo ser em nome do Senhor. Mas o Senhor não está ali, porque Deus não coabita com a sujeira. Deus não coabita com a desonestidade, com a mentira, com a politicagem. Deus não coabita com negociatas, não, de maneira nenhuma. E com aquelas pedras edificou o altar. Então armou a lenha, tudo organizado. As coisas de Deus são com organização, não é de todo jeito. Armou a lenha
Dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez, disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria. A água corria. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, veja a oração de Elias, ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta-te hoje que és Deus e eu sou teu servo. Aleluia. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do céu. Tudo isso aconteceu, você vai ler os versículos anteriores, você vai ver que os profetas de Baal, antes, Elias propôs que antes eles fizessem. Passaram o dia quase todo clamando, se rasgando, não é? Se machucando, e Baal não respondia, porque Baal não é Deus. Baal é um qualquer. E pasmem, infelizmente, muitos que se dizem homens de Deus, líderes da Igreja do Senhor, estão adorando a Baal. O Baal do dinheiro, da riqueza, o Baal da prepotência, da arrogância, o Baal da amizade com os poderosos do mundo, o Baal da politicagem corrupta. Por que eu digo politicagem corrupta? Porque existe o lado honesto da política. E para nossa tristeza, queridos, infelizmente, muitos homens que se dizem homens de Deus, líderes inclusive de grandes igrejas, eles têm conseguido corromper mais a política do que os próprios políticos. Eles têm conseguido corromper mais as instituições públicas do que os ímpios. Para nossa tristeza. Digo isso com tristeza, no entanto, isso precisa ser dito. Jesus está às portas, a igreja está sofrendo, o povo está sofrendo, o país está sofrendo, o mundo está sofrendo, e grande parte desse sofrimento se deve exatamente ao mau comportamento, à falta de temor a Deus por parte da liderança da igreja. Mas ainda existe Elias. Existe ainda um pequeno povo que ainda não dobrou-se perante Baal. Existem os Elias que estão dispostos a dar a sua vida pela causa da igreja. Existem os Elias que ainda desafiam os 800 profetas de Baal, a prostituição e a imoralidade de Jezabel, a inércia, a negligência e a corrupção de Acabe. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.